Sejam bem-vindos, vamos chegando. Hoje nós vamos para a segunda parte da nossa live Resinas Compostas, os erros mais comuns, os 10 erros mais comuns que cometemos no consultório. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder trazer informações que sejam de relevância para o consultório. Então, vale a pena sempre a gente estar trazendo informações que façam a diferença. Então, domingo de noite, com certeza, a gente não pode perder por perder, tem que valer a pena. Então, eu espero que essa hora seja uma hora realmente valiosa. Obrigado a nossos queridos alunos do curso online, dos cursos presenciais, pessoal que me segue aqui no Instagram, no YouTube. Vocês fazem parte desse processo. E, para começar, eu queria que, rapidamente, vocês já fossem nesse símbolozinho, compartilhassem essa live para os amigos que vocês acham que merecem uma informação valiosa, porque para a gente ter sempre pessoas reproduzindo o nosso trabalho, aprovando o nosso trabalho, é fundamental. Então, é um trabalho que eu amo realizar, mas eu preciso que vocês me ajudem nesse processo, divulgar boas ideias na internet. Então, se inscrevam no YouTube, ativem o sino de notificação para receber tudo o que tem de melhor, como algumas lives que nós vamos deixar no YouTube. Essa live não ficará gravada inicialmente. Algumas lives depois a gente pode deixar disponível no YouTube. E a parte 1 dessa live, hoje a gente vai falar sobre a parte 2, ela está disponível no YouTube. Então, acho que vale a pena vocês depois conferirem. Não deixem de deixar seu like, comentem, porque o seu comentário pode ser respondido ao vivo, no momento pela equipe, ou ao final eu vou entrar com vocês também aqui, vou continuar e vou exatamente responder a sua pergunta, certo? E não deixe de compartilhar, tá, essa live também para o pessoal que você acha que vale a pena estar com a gente durante essa hora. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar de verdade, vamos dar início para valorizar esse nosso horário. Resinas compostas, os 10 erros mais comuns que cometemos no dia a dia de consultório. Então, essa é a parte 2, vou falar do erro 6 ao erro 10. Mas vale a pena relembrar rapidamente que existem alguns problemas inerentes ao material resina composta. Por exemplo, nós podemos errar imediatamente a cor, nós podemos ter um resultado que não apresenta o melhor brilho, tá? O melhor brilho pode ser um brilho insuficiente, pode ser a questão da forma, então você pode errar cor, brilho, usar uma resina que não tem o melhor polimento, pode errar a forma, pode, ao final, ter uma transição muito evidente entre dente e resina, uma área acinzentada, uma linha evidente, e podem aparecer bolhas nas camadas superficiais. Isso são erros que nós cometemos no dia a dia de consultório. Vou pedir só que a equipe diminua o ar, por favor, está muito frio aqui. Vamos lá. Também nós temos erros que ocorrem com o tempo, erros tardios, por exemplo, fraturas. A resina pode vir a sofrer uma fratura, pode vir a sofrer desgastes, manchamento de imagens, perda de brilho, pode perder o brilho. Algumas resinas requerem um repolimento anual, porque elas vão perdendo o brilho, e uma pigmentação de bolhas, que às vezes elas não tão superficiais, mas com o desgaste elas se tornam superficiais e acabam sofrendo uma pigmentação. Eu falei sobre esses problemas inerentes à resina composta na parte 1. E muitas vezes esse problema do material, ele ocorre com a maior frequência quando nós cometemos erros. Eu listei 5 erros exatamente na parte 1 dessa live, que seria o excesso de resina de esmalte. Quando nós usamos esmalte em excesso, o resultado é um aspecto acinzentado do nosso trabalho, um aspecto escurecido na nossa restauração. Nós temos ainda a seleção de resina de esmalte inadequadas. Por exemplo, se eu seleciono um esmalte da Enamel, ele não vai dar o melhor polimento. Não vai ser uma cor tão bonita. Mas se eu utilizo um esmalte
da Cosmidente, por exemplo, um microfio, com certeza eu vou ter um brilho praticamente definitivo. Eu tenho casos de 10 anos que a restauração volta com brilho. Pode ter pigmentação de imagem, pode ter alguma bolha pigmentada, pode ter algum descascamento, mas o brilho ele é satisfatório a partir do momento que você seleciona a resina de esmalte adequada. E falei que algumas resinas, como a Empress, como a Stellite Omega, como a Paufic, como a Vitra, como a Microfio, como a Harmonize, apresentam um brilho que tem uma longevidade, enquanto outras, como a Enamel, como a Amaris, como a resina Vitalescence, elas já perdem um brilho em função do tempo. Então, não são tão duráveis em relação à manutenção desse brilho. Nós falamos também do excesso de incrementos, onde eu falei que quando você faz vários incrementos, há uma grande possibilidade de incorporação de bolhas entre cada incremento, especialmente na hora que você passa a lixa, o disco de lixa e as borrachas durante o tratamento da superfície, o acabamento e polimento final da nossa restauração. Nós temos ainda o excesso de branco, foi outro erro que nós conversamos, que aquele mesmo paciente que chega querendo um dente tipo Mentex, ele às vezes, ao sair satisfeito, ele passa a um estado de insatisfação quando as pessoas ao seu redor não aprovam o resultado. E aí ele vai lhe solicitar exatamente a mudança do que ele pediu. Então hoje eu não cometo esse erro de querer agradar o paciente num branco que vai além do natural. Mas vamos começar a nossa live de hoje. 5 erros que com certeza vocês vão aproveitar para melhorar o trabalho durante a confecção das restaurações de vocês. Então, eu falei 5, hoje mais 5. E o primeiro desses erros que nós vamos conversar hoje é a seleção de resinas inadequadas de dentina. Então, não adianta você simplesmente saber que tem que usar dentina e não identificar marcas comerciais que garantam um resultado satisfatório. Uma marca comercial com resultado insatisfatório, com certeza, tá, vai ser um prejuízo. E às vezes você tem resinas extremamente caras, com qualidades de cores de dentina que não são tão boas. Eu vou trazer um pouco da prática para vocês em relação exatamente a essa qualidade da resina. Eu vou comparar algumas resinas aqui para vocês agora ao vivo. Tá? Só modificando aqui a câmera, só um minutinho. Deixa eu colocar uma luva. Então, sentando aqui com vocês. Eu vou tirar aqui o meu óculos. Então, miopia é terrível, acaba não enxergando tão bem, certo? De longe, mas de perto a gente enxerga super bem. Então, eu estou nessa fase e isso me ajuda muito no dia a dia. Eu vou comparar aqui algumas resinas, vou comparar aqui 2 resinas. Eu fiz um disquinho, já deixei pronto para mostrar para vocês há pouco, mas eu vou comparar aqui uma dentina A1 da Stellite Omega com uma resina O1 da Amaris. Então, a dentina A1 da Stellite Omega comparar a uma O1 da Amaris. Certo? Então, aqui eu vou pegar um pouco dessa dentina 1. E vou colocar... Eu mostrei isso para vocês no primeiro dia, exatamente um exercício que eu fiz parecido. Então, vale a pena rever a parte 1 da nossa aula, ela está disponível no YouTube. Então, nem sempre, para quem está perguntando, as lives vão ficar disponíveis, certo? Abraço, Lívia, Preta, Mari, todo mundo aí que está aí presente na nossa live. Então, aqui a Stellite Omega, dentina A1. Então, vamos comparar aqui para ver o que a gente tira de conclusão em relação a essas dentinas. Então, a dentina A1 da Stellite Omega. Vou botar aqui no lado de cá
para que eu não faça confusão, certo? Então, dentina 1. E do outro lado eu vou usar uma O1. É uma dentina 1. Essa aqui da Amares, uma resina da Volco, uma excelente resina composta. Pegando aqui a O1. Laudelino, grande amigo, está fazendo nosso curso online. Estou vendo o pessoal do curso online aí marcando presença. Muito legal. Então, vou pegar aqui agora O1 da Amares. Então, fazendo essa comparação. Uma comparação simples, que eu já falei para vocês, eu aconselho que vocês façam isso em consultório. Então, aqui eu estou comparando duas resinas, poderia comparar 4, como eu mostrei na aula passada, como eu mostrei em um vídeo. E vou mostrar até um disquinho que nós fizemos, comparando 4 marcas comerciais, certo? Para vocês terem essa noção. Deixa eu colocar mais para cá essa resina aqui, esse excesso de resina. Deixa eu fechar a resina para não polimerizar. Vou fazer a manipulação da resina. Estou aqui manipulando. E vamos ver como é que se comporta a dentina A1 da Stellite Ômega comparativamente ao O1 da Amares. Então, vou pegar aqui uma tampinha bem fina, essa aqui do pino Adpost da FGM, que a gente utiliza bastante também. Então, apertei bem. E vamos polimerizar. Então, isso vocês podem fazer no dia a dia de consultório. Aqui eu estou comparando duas dentinas A1. Uma tem o nome de dentina A1, certo? DA1, e a outra tem O1. Nós temos outras marcas comerciais, como a Enamel, que eu uso bastante, que seria UD1, Universal Dentina 1. A Vitalescence tem a cor A1, não vem dentina, simbolizando que é de dentina, mas ela é de dentina. E a Vitalescence A1 equivale à dentina UD1 da Enamel. Elas são muito parecidas e são excelentes cores de dentina, as que eu mais utilizo no dia a dia de consultório. Mas aqui eu vou fazer uma marcação na Stellite Ômega, para não ficar ruim de identificar. Então, aqui eu tirei aqui o disquinho. Vou só colocar aqui uma marquinha. Então, sabendo que aqui está com a marquinha azul, é a Stellite Ômega. E a outra é exatamente a Amares On. Então, vou tirar do CD. Tá. E vamos ver o comportamento, certo? Então, aqui, a Stellite Ômega, que uma bisnaga custa, em média, 400 e pouquinho, 500 às vezes, aumentou bastante nessa pandemia, né? Tomando um cafezinho, hein, Carmen? Camerino. Isso aí. Eu não posso tomar agora. Abraço, Dúnia. Então, aqui mostrando a comparação. Observem exatamente a cor da Amares e a cor da Stellite Ômega. A Stellite Ômega, ela apresenta um grau de acinzentamento muito maior. Eu acho que está bem evidente aí. E esse acinzentamento é um dos principais problemas relacionados à resina composta, certo? E eu percebo que as resinas com partículas muito pequenas, partículas nanoméricas, por exemplo, tipo a Stellite Ômega, elas apresentam uma grande dispersão da luz. E essa dispersão, ela tende a fazer com que essas resinas apresentem um acinzentamento característico.
Então, a Stellite Ômega, ela vai ser mais cara do que a Amaris, mas infelizmente, ou felizmente, né, o resultado da Amaris vai ser melhor, ou seja, você pode economizar um pouquinho. E não adianta você comprar resina e achar que você vai resolver a sua vida. Você vai ter que mesclar. O esmalte da Stellite Ômega é bom, mas a dentina não. E aí você vai ter um problema grande. Então aqui dá para ver bem, Stellite Ômega, comparando a Amaris. Eu peguei outro disquinho aqui, esse eu preparei antes, para que a gente não perca tempo. Observem aqui a comparação da Stellite Ômega e Amaris, certo? Então, Amaris, Stellite Ômega. Amaris, Stellite Ômega, que está aqui. A comparação da Empress Direct com a Enamel. Botando aqui sobre o preto, observem que a Empress Direct extremamente acinzentada, a cor de dentina. Então, eu adoro os esmaltes da Empress, mas a dentina vai tender a acinzentar o seu trabalho. A Stellite Ômega acinzenta. A Palfic, ela tem OPA2, OA2, A2. OPA2 é a dentina. A cinzenta, OA2 é o opalescente. Seria uma cor de corpo, talvez, a cinzenta. E o esmalte, ele tem que acinzentar um pouquinho. É uma característica do esmalte. Excelente esmalte. Dentina, infelizmente, ela vai lhe distanciar do melhor resultado. Então, não adianta comprar e pensar que vai resolver o seu problema. Você precisa ter uma resina capaz de mascarar realmente. Então, aqui, a Empress e a Stellite Ômega não seriam as resinas de dentina, apenas esmalte, ok? Então, fica a dica. A mesma coisa com a Harmonize, ela não é uma boa dentina, ela acinzenta. Aí eu vou falar pela experiência, nós trabalhamos com as mais diversas resinas, por exemplo, Harmonize, Enamel, Vitalescence, essa essência da GC, ela consegue um bom mascaramento, ela tem uma dentina média, para uma dentina A2, A3, com a saturação média, tem uma dentina com a saturação mais baixa, seria um light dentin, que seria uma cor mais branca, mais clara, certo? É uma excelente dentina, só é limitado porque só tem 3 opções de dentina. E eu gosto de ter mais opções para reproduzir nuances, detalhes da resina de dentina. Então, dica, Enamel Amaris, excelente, tá? Tetric Ceram, excelente, mas da própria Ivoclar, a Empress Direct não dá um resultado tão bom. Então, a gente precisa entender esse detalhe para poder acertar, ok? Vamos voltando aqui. Então, selecionar resina adequada é fundamental e eu já estou trazendo exatamente para vocês essa questão da resina composta adequada. Uma discussão rápida, mas acho que de grande valor. Resinas de dentina que acinzentam, falei na Tetric, na Empress, falei na própria resina Stellite Ômega, na Palfic e na Harmonize, que são excelentes esmaltes, mas não são boas cores de dentina. E temos ainda muitas marcas comerciais que trazem para a gente cores de corpo. O que é cor de corpo? Por exemplo, quem tem a Z350 tem A3 dentina, A3D, A3 Buddy, A3B de bola e o A3E, que é o esmalte. O esmalte é mais translúcido que o corpo, que é mais translúcido que a dentina. A dentina passa, não é a cor que eu mais gosto, mas ela passa. O corpo, se você usar, acinzenta o seu trabalho. Léo, eu quero usar dentina, depois corpo, depois esmalte. Parabéns, você vai errar sempre. Você não consegue um resultado, não tem espaço para tanta cor translúcida. Então, dando a real, você precisa de dentina para mascarar, e aí subindo no esmalte, subindo no bisel. Depois você aplica o esmalte, certo? A cor de corpo, posterior, tranquilamente. Até gosto muito da Z350 pela consistência. O esmalte, também para posterior. Para anterior, eu não gosto dessa resina pelo brilho, pela cor e pela falta de fluorescência.
certo? Mas para posterior, uma excelente resina, uma excelente opção. Então, as cores de corpo, elas acinzentam. A mesma coisa da Carisma, quando eu utilizava mais a Carisma, você tinha o A2 e o A2. A2 é corpo, é universal, uma cor universal. O A2 é a cor de dentina, certo? Essa já é melhor, já consegue um resultado melhor em relação ao mascaramento. Outro erro, o 7, volume de resina. O volume de resina é um erro que nós cometemos no esmalte, pelo excesso de esmalte, certo? E nós erramos também em relação à dentina. Vou voltar aqui ao nosso vídeo para fazer uma rápida explanação para vocês. Estou aqui voltando aqui. Observem, eu vou pegar uma resina, deixa eu pegar, uma enamel UD2. Está aqui. Enamel, uma excelente cor de dentina, vale muito a pena. Carminha, tenta reiniciar, sai da internet e volta. Pessoal, alguém que travou a internet, travou o vídeo, é porque a internet ficou fraca. Muda para o 4G, tira o Wi-Fi ou vice-versa, e assim você consegue melhorar o resultado. Então, vou pegar aqui uma UD2, só para vocês verem aqui a questão da espessura. Então, você erra a qualidade. Agora, eu estou pegando a melhor dentina, uma dentina enamel, e vou fazer uma brincadeira, olha só. Vou fazer como se fosse uma escada. Então, aqui eu coloquei um degrau mais alto e vou fazer um degrau mais baixo. O que eu quero mostrar para vocês? Dependendo da espessura da dentina, você tem um resultado diferente. Então, aqui eu vou pegar uma resina bem fininha. Uma resina, a mesma dentina, o D3. Aqui com um volume grande, como se fosse uma escada, estão vendo? Dá para perceber? Acho que dá, né? Coloca no chat aí se conseguiram identificar. Está aqui exatamente. Isso aí. Vou agora polimerizar. Polimerizando a resina. Então vamos chegando, vamos convidando os amigos para participar da nossa live. Fundamental. Então vão lá naquele íconezinho, compartilhem. Então aqui eu vou tirar essa resina. Quase não sai. E vou colocar ela sobre um fundo preto. Observem. Ah, Léo, poxa, a mesma dentina, ela acinzenta quando está no volume menor. E qual o volume ideal? O volume ideal é o menor volume possível que consiga mascarar a emenda ou uniformizar uma área esbranquiçada, acinzentada do esmalte. Por exemplo, observem nessa imagem a distal do incisivo lateral do 22, como tem uma zona translúcida. Então não adianta tentar fazer um aumento incisal sem uma sobrefaceta. Então não facetar vai determinar exatamente um aspecto, tá, de linha visível de acinzentamento. Então, às vezes, quando eu tenho uma restauração a ser feita e não faço uma sobrefaceta, eu não resolvo totalmente a questão da cor. Além disso, quando eu faço uma incisal tentando devolver o volume original, eu tenho um grande risco de ficar tão fino que com o tempo ocorram fraturas mais frequentes. Se eu vou fazer um dente quebrou, vou fazer esse dente, colocar na mesma espessura do dente natural, eu preciso de um bisel para mascarar a emenda. E nesse bisel, eu vou subir com 99% de cor de dentina. Assim eu mascaro. Mas, se ficar muito fininha, com o tempo, o risco de uma fratura é maior. Então, quando você faz uma sobrefaceta,
você aumenta a resistência. Isso é muito legal, desde que indicado. Nós temos uma live, está no YouTube também, que a gente fala de quando facetar e quando restaurar. Vale a pena depois aqui conferir a parte 1 e essa live que vocês vão ter momentaneamente está disponível no YouTube. Nem sempre vai estar disponível e essa live não vai ficar disponível no Instagram para vocês, tá bom? Então aproveitem esse momento ao vivo para a gente depois tirar dúvidas também. A gente vai interagir com vocês ao final da live. Entenderam aqui? Vou dar outro erro comum que tem aparecido no consultório. Um erro até que quem me chamou a atenção foi a professora Priscila, certo? Depois o pessoal também confirmou. Nos cursos o pessoal estava começando a trabalhar com a resina composta e algumas resinas estavam acinzentando com algumas espátulas. Aí Priscila me deu exatamente essa dica e eu vou transferir para vocês como uma forma de aprendizado para que vocês não cometam a mesma dica. Peguei uma dentina 2 aqui da Stellite Omega. Observem. Estou manipulando com uma espátula da Hufridi. Tranquilo, nenhum problema até aqui, certo? Nenhum problema. Agora eu vou mudar a espátula, eu vou pegar uma espátula excelente da Quinelato, um Almor. Vocês acreditam que eu gosto mais da Quinelato e da Millennium do que a da SafeNet? Eu gosto mais, certo? Mas essas duas espátulas, Quinelato e Millennium, elas não devem ser usadas com algumas resinas, especialmente as resinas da Tokuyama, que são metal sensível. Então, acontece às vezes um acinzentamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, relacionado a essa espátula. Dá para ver já? Olha o que acontece. Extremamente inconveniente, você acaba manchando a resina, se você manipular ela com um pouquinho mais de força. Tá? Olha o que acontece. Certo? Ah, a resina é ruim? Não. A espátula é ruim? Não. Mas são incompatíveis. Agora, eu adoro essa resina, essa espátula, desculpem, para trabalhar com cores de dentina. Não da Stellite Omega, mas, por exemplo, uma UD3 da Enamel. Então, aqui manipulando uma UD3, tá? Observem que não vai ter o efeito de acinzentamento. Não sei se eu manipular aqui por 1 hora, pode ser que comece a acinzentar, mas até o momento percebam que está na cor, tá? Normal. Então, se eu manipular mais, talvez venha a ter o efeito de acinzentamento. Mas aqui, olha como ocorre, chega a ficar preta a resina. Então, cuidado que algumas resinas são sensíveis a algum tipo de metal. Então, só ter esse cuidado. Então, usem, por exemplo, essa espátula, ela não vai manchar. É uma espátula Hufridi. Essa espátula que eu adoro, observem, essa não mancha nada, uma espátula maravilhosa, que é a Optra Sculpt. Uma espátula IPC, essa também não tem potencial de nenhum manchamento, certo? Olha como está clarinha, olha como está clarinha a resina, ok? Fica a dica para vocês não se machuquem em relação a um detalhe tão importante, tão simples, mas que às vezes não está tão claro para a gente. Então, é importante observar esses detalhes. Voltando aqui, então, às vezes, a questão do volume, ele pode prejudicar o nosso trabalho. Então, eu falei exatamente do volume de resina. Então, às vezes, a gente não faceta e fica a linha visível, certo? Ou fica frágil a incisal. O volume pequeno na incisal pode fragilizar a nossa restauração. Erro número 8, um erro de grande relevância, não recuperar a função. Então, a restauração que você não devolve guia canina, ou em casos que não dá para devolver guia canina, uma guia em grupo, você tem o risco de fraturas, desgastes, de uma forma precoce, ou seja, uma menor longevidade.
E aqui mostrando exatamente a importância da guia canina. Nesse lado aqui você vê desgaste de canino, desgaste de lateral. Um desgaste intenso do lateral, certo? O que vai causar exatamente um problema, tá? Para longevidade da restauração. Então o canino vai sofrendo um desgaste e você vai ter o desgaste do incisivo lateral. Então aqui mostrando recuperação da guia canina, de modo que há uma proteção dos dentes anteriores e posteriores. Então você passa a ter uma desoclusão em canino e assim reduz o risco de desgaste e fratura nos dentes nas restaurações que você realizou. Importante lembrar que às vezes nós recuperamos a guia canina do paciente, mas com o tempo existe desgaste do dente, existe desgaste da resina. E a grande vantagem da resina é não desgastar o antagonista, certo? Como ocorre na cerâmica. O desgaste da resina ocorrendo pode ser que a guia inicial que você conseguiu, ela se perca. E perdendo a guia, você passa a ter o quê? Você passa a ter a desoclusão também com toques nos outros dentes anteriores e até posteriores e passa a ter um prejuízo. Então, toda vez que o paciente volta para uma revisão, você não vai só fazer revisão de cor, tem que fazer a revisão da guia, se realmente está funcionando ou se necessita um novo acréscimo de resina exatamente naquela oclusal. Então, aqui mostrando também a importância da protrusiva, recuperar a protrusiva, de modo que você tenha um paciente mais equilibrado e, com certeza, uma devolução da função adequada desse paciente, certo? A guia canina, ela pode ser recuperada a partir do acréscimo de resina na palatina de um canino superior, especialmente quando você tem um dente um pouquinho mais vestibularizado, algum desgaste, um encaixe que permite um espaço, né? Um espaço suficiente para colocar resina e garantir a desoclusão. Às vezes você não tem essa possibilidade, aí você só pode acrescentar na ponta e na vestibular, como nessa situação. Em muitas situações, resolução completa. Importante recuperar a guia canina e fazer o acompanhamento periódico para ver se continua a cada 6 meses, a cada ano. Normalmente eu chamo meu paciente anualmente para uma revisão. Às vezes você não tem um espaço tão bom, não está indicado restauração do canino superior, você pode aumentar a oclusal, a incisalzinha, né, a oclusal do canino, a ponta do canino, está ali. Quando você aumenta e estende um pouco para a palatina, não tem nenhum prejuízo do ponto de vista estético, você ganha em relação à resistência. Você tem mais área de adesão, então a resina fica mais resistente quando você faz um trabalho desse tipo, certo? Às vezes aumenta a longevidade. Você pode ainda recuperar a guia a partir de sobrefacetas dos dentes anteroinferiores. Em relação a essas sobrefacetas, a minha preferência é usar os esmaltes da Ivoclar Empra Direct, porque tem uma excelente resistência e um excelente polimento. Dos esmaltes que eu trabalho, o que tem polimento, cor e resistência suficiente, de uma vez só, tudo isso, é o Empress. O Stellite Omega, o Palfic, o Harmonize, acho que eles perdem um pouquinho, eles desgastam com mais facilidade, não seria a minha primeira opção. Então, olha o quanto é importante aprender a entender as resinas compostas. Às vezes você faz o recobrimento vestibular e palatino do canino. Às vezes, para recuperar a função, você precisa incorporar resina tanto no superior como no inferior. Certo? E aí, observem, assim você garante uma desoclusão em canino. Então, sempre que possível, o mais importante é buscar recuperar exatamente essa função, essa desoclusão em caninos. Aqui um caso clínico para ilustrar. Observem um paciente que apresentava inicialmente
um sorriso reverso, ponta de canino mais baixa do que centrais, e não tinha guia canino. Nós fizemos a recuperação com facetas sem desgaste de canino a canino, aqui dá para ver, e veja que está uma curva sutil do sorriso. O ideal é que o canino estivesse mais alto um pouco, mas para prestigiar a curva do sorriso, eu teria que desgastar a ponta do canino. Isso prejudicaria a minha função, a função do paciente. Então, no limite, nós optamos por não desgastar para não prejudicar a função. Uma outra opção seria fazer o desgaste e incorporar resina no canino inferior. Mas olha quanta coisa a gente consegue fazer numa reabilitação estética. Melhora a cor, melhora proporção, melhora curva de sorriso, dinâmica de ameias, olha como vai crescendo. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e assim por diante. Tá? Exposição e repouso, exposição de dentes ao sorrir, tudo isso vale ouro. E você precisa mostrar ao paciente que você tem esse conhecimento e você está promovendo tudo isso de melhora. Porque às vezes o paciente não dá esse valor exato. Você precisa mostrar o caminho para o paciente, para ele enxergar a beleza que nós estamos produzindo para ele. Isso é muito importante. Reduzir a expectativa e treinar o paciente para os detalhes. Erro 9. O erro 9 é exatamente o erro da forma, dos detalhes anatômicos, da morfologia do dente. Esse erro 9 está subdividido em vários errozinhos. Por exemplo, a forma. Se você não acerta a forma do dente que fraturou, seu resultado vai ficar deficiente. Talvez você acerte a cor, mas a forma é tão importante quanto a cor. Importante acertar a forma. O dente ele pode ter formato mais triangular, quadrado ou ovoide, certo? Prefiro um formato quadrado, mas não um quadrado perfeito. Um retângulo, onde eu tenho exatamente uma altura maior do que uma largura, certo? O formato triangular, se o paciente tem um dente triangular, eu devolvo o formato do dente vizinho. Mas se eu vou fazer uma reabilitação de canino a canino, o triangular é que eu menos gosto, porque ele tende a dar black space e uma papila com grande volume. Claro, tem pacientes com formato de dente triangular e sorriso lindíssimos, mas se for para escolher, não seria a minha principal forma. Eu tenho um formato mais ovoide, cuidado que às vezes fica um pouco mais forma de barril, mas é um formato interessante. E o que nós preferimos, o retangular, eu acho que é um formato mais equilibrado. Detalhe, então, para não ter erros, perfil mesial dos centrais e dos laterais mais reto. Perfil distal mais arredondado. Então, perfil mesial mais reto, perfil distal mais arredondado. E as ameias, que é um outro erro que a gente pode cometer, é mais fechada entre os centrais e ela se abre um pouquinho, certo? Entre central e lateral. Ilustrando aqui, um paciente que apresenta restaurações anteriores e nós precisamos melhorar a forma. A partir do encerramento, observe que Felipe trabalha diretamente comigo, ele fez o planejamento, e no planejamento previu exatamente desgastes seletivos em resina ou em dente, nesse caso aqui tem resina, tá? De modo que ficasse mais equilibrado o resultado final. Então, quando a gente faz uma reabilitação de canino a canino, nós temos condição de melhorar a forma, a dinâmica de ameias, certo? A dominância de centrais, o nivelamento de borda incisal, colocar a borda incisal do central um pouco mais baixa do que o do lateral. Veja que tinha uma rampa. A gente consegue prever essa melhora. E para não ocorrer uma fratura aqui, eu já vou pensar
em aumentar o volume original de resina. Olha como os erros, eles abrem o nosso olho. E a inteligência é você errar, tá? Menos ao estudar os erros dos outros profissionais. Eu estou trazendo aqui para vocês erros que eu cometi em alguma fase da minha vida, ou alguns alunos cometeram. Erros que nos faz aprender a enxergar e mostrar exatamente para vocês como identificar para então acertar. Então você tem que identificar o erro para acertar. O erro é uma escola, é um aprendizado. A gente precisa aprender com eles. Então aqui mostrando exatamente quantos detalhes eu posso melhorar a partir de um planejamento. Definição de ameias. Então eu não posso deixar o dente colado no outro lá na incisal. É importante fazer aquele triângulozinho. Observem, essa ameia entre centrais é menor. Por quê? Porque o perfil entre os centrais ele é mais reto. O perfil é mais reto. E ele vai aumentando em direção aos dentes posteriores. Então, o perfil é reto entre centrais, então a meia entre os centrais ela é menor. A meia entre central e lateral, ela aumenta um pouquinho, e entre o lateral e o canino vai aumentar muito mais. É importante, uma dica valiosa, no momento que vocês forem restaurar, certo? Vocês devem lembrar sempre que a mesial entre os centrais deve ser a última área a ser trabalhada pelo disco. Ou melhor, se tiver um disco de segunda abrasividade, primeiro você usa esse disco na distal dos centrais, não tem tanto risco de errar, e só quando tiver já com a abrasividade menor, gosto muito, por exemplo, segundo em abrasividade Soflex, tá? Da 3M, ou segundo em abrasividade OptiDisc, da Care. Então você vai usar ele só depois que já perdeu um pouquinho o corte, certo? Eu não fico comprando todas as granulações, eu compro só o mais abrasivo e o segundo em abrasividade. Quem tiver o menos abrasivo, usa o menos abrasivo aqui, o laranja ou o amarelo, certo? O amarelo é o menos abrasivo. Eu não compro, não recomendo, eu uso o segundo em abrasividade, é aquele vermelho mais claro, certo? Puxando para o laranja, mas é um vermelho mais claro, e a gente usa já com ele desgastado um pouquinho, quando ele trabalha a distal, já perde um pouquinho o abrasivo, aí você trabalha a mesial com menor risco de abrir demais essa meia. Se você abrir demais a meia entre centrais, a tendência é a mesial parecer a distal. Então, não deve arredondar de forma demasiada essa região. Então, o perfil aqui é mais reto e a meia é um triângulo menos evidente. A área plana é um detalhe importantíssimo durante o nosso trabalho. Certo? Tem que acertar a área plana. E a área plana talvez seja um dos detalhes anatômicos de maior importância, porque tanto ela prejudica, como ela resolve, em alguns casos, o seu trabalho. Por exemplo, a área plana, ela define a área de luz e a área de sombra. Seria a área mais elevada dos lóbulos mesial e distal do dente. O dente é trilobular, lóbulo mesial, lóbulo distal e lóbulo médio. O lóbulo médio é mais reto, o lóbulo mesial distal é mais proeminente, como se fossem duas montanhas. O pico, a aresta, a área mais vestibularizada, define uma linha de brilho. Por dentro, você tem luz. Por fora, você tem sombra. Então, se você acerta essa área de sombra e luz, a forma fica parecida. Mas se você erra, por exemplo, aumenta a área de sombra em um dos dentes, observe como fica parecendo muito menor um dente que tem exatamente a mesma dimensão, certo? Do vizinho. Então, nesse caso aqui, nós podemos errar, mas em algumas situações eu tenho um dente muito largo e eu intencionalmente aproximo essas áreas de brilho, aumentando a área de sombra, para assim o dente parecer
mais estreito, igualando a sensação de largura com o dente vizinho. Olha que legal. Ainda em relação à área plana, eu falei que às vezes eu não gosto tanto do formato triangular, mas você pode fazer uma forma retangular com ângulos arredondados e definir uma área plana com aspecto de triângulo. Olha que interessante, certo? É bem interessante. Seria também uma excelente opção, tá? Agora, se faz em um, repete no outro. Exatamente isso. É treinar o olho para esses detalhes. Área de sombra, geralmente você faz com os discos mais abrasivos e de segunda abrasividade, tanto da Kerr como da 3M. Aqui o Soflex, segundo em abrasividade, já desgastado um pouquinho, trabalhando exatamente aqui a inclinação, a área de sombra e o centro seria a área de luz. E observem esse resultado, dá para ver bem o brilho, nessa região mesial especialmente, aqui o flash estourou um pouquinho, mas dá para ver o lateral, como nós conseguimos aumentar exatamente o espelhamento na unidade 22, aumentando exatamente essa área de luz. Dinâmica de ameias, olha como vai crescendo as ameias em direção aos dentes posteriores, recuperamos a curva de sorriso, a proporção dental, melhoramos esse aspecto de desgaste incisal, melhoramos a cor, tudo isso é possível com resina composta. É um material, realmente, é um material mágico, vale a pena investir nesse material. Excesso de textura. Um dos grandes erros que eu tenho visto na internet é dentes extremamente texturizados. Bem, se o paciente é jovem, quebrou um dente, o outro dente está texturizado, você deve reproduzir a textura de modo semelhante. Mas se você tem a opção de facetar, especialmente pacientes adultos, de canino a canino, o paciente adulto ele não gosta, ele não tem, normalmente já tem um desgaste, né? Não tem tanta textura, e ele não gosta de textura excessiva. Então, não exagere na textura em pacientes adultos, certo? Você pode fazer uma textura mínima. Eu vou falar o que eu acho uma textura bonita. Podemos ter algumas classificações de textura, por exemplo, microtexturas. Microtextura seria lóbulos e sulcos. Desculpem, macrotextura seria lóbulos e sulcos de desenvolvimento e microtexturas seriam as periquemáceas. Periquemáceas você vê muito em paciente jovem, com processo de escovação, tá? A própria erosão que o paciente tem durante toda a vida, ingestão de alimento ácido, tudo isso, a perimólise vai determinar uma perda dessas periquemáceas. E o paciente mais adulto, ele tem pouca ou quase não tem irregular. Então, na hora de reabilitar um paciente adulto, normalmente não faz linhas horizontais. Ou se faz, fazemos muito pouco. Não coisas tão evidentes. Temos ainda a macrotextura, que eu chamaria de sulcos verticais. Microtextura, sulcos horizontais, certo? As periquemáceas, essas ranhuras. Os sulcos verticais, nós gostamos muito, mas sem deixar aquela depressão tão evidente no dente. Nós fazemos uma depressão mínima, onde o ideal é que, em movimento, você perceba. Esse é um paciente jovem, com dente meio formato de barril, com flor de lis, os lóbulos de desenvolvimento mesial, médio e distal bem definidos, entre os lóbulos um sulco de desenvolvimento, área plana delimitada pela vertente, área mais alta ou mais vestibularizada do lóbulo, sombra, luz. E as periquemáceas também bem evidentes. Mas, normalmente, o paciente não gosta de algo tão definido, ele gosta muito mais de algo mais reto. E o legal é você fazer uma restauração onde os sulcos de desenvolvimento, eles existam. Eu gosto muito dessa marcação vertical, mas que você não veja tanto com o paciente estático. Você veja mais com o movimento do paciente
ou quando posiciona o flash, aí você visualiza também, certo? Então, sem fazer depressões, é quase uma marcação mínima reta que dá esse movimento, diferenciando o lóbulo mesial, certo? Médio e distal, mas algo suave que você pode fazer com pedras de carbeto de silício, texturização. Pessoal do curso online, pessoal dos cursos presenciais, a gente ensina como fazer de uma forma simplificada para não deixar em excesso. Observem aqui, uma letra M que se faz na superfície vestibular de alguns dentes, lóbulo mesial, a linha que brilha, lóbulo central, mais reto, e lóbulo, tá? Desculpa, distal, mesial, ou vice-versa aqui, tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Esse aqui parece ser o mesial, médio e distal. Tá? Deixa eu olhar um pouquinho mais de longe, exatamente. Outro erro comum, falta de dominância de incisivos centrais. Então, numa estética, você perguntar, Léo, qual o detalhe mais importante que eu tenho que buscar? Recuperar a dominância de centrais, ou manter a dominância de centrais, caso o paciente já apresente essa dominância. Uma relação onde os centrais, numa vista frontal, são mais visíveis do que o lateral. Certo? Então, essa dominância ela é extremamente importante. Observe nesse caso, durante a execução da resina, essa paciente teve exatamente uma perda de dominância de incisivos centrais. O lateral, ele passou a espelhar luz de uma forma que você não tem o destaque do central. Treinando um pouquinho o olho de vocês, observem essa imagem, coloca aí nos comentários exatamente o que vocês acham que a gente conseguiu melhorar. Vamos treinar o olho. 1. Nós melhoramos a dominância de incisivos centrais. 2. Nós melhoramos a proporção dente a dente. 3. A gente melhorou a curva de sorriso. 4. A gente melhorou a dinâmica de ameias incisais. 5. A gente melhorou a cor do dente. 6. Eu vou afirmar para vocês, embora não dê para ver, a gente melhorou a função. 7. A gente melhorou... O que mais aqui a gente pode falar? Tá, vamos lá. Talvez as papilas, ficou mais bonito. 8. Nós melhoramos o que mais aqui? Exposição e repouso. Olha quanto detalhe a gente pode melhorar a partir de restaurações ou sobre facetas. E o que é mais legal, a única coisa que nós fizemos foi remover a resina antiga. Gente, não desgastar o dente do paciente e conseguir tantas melhorias tem que ser um argumento de venda fantástico. O que você precisa? Aprender o caminho para alcançar o resultado. Porque a resina está aí, há muito tempo, para mim, é a bola da vez, mas você precisa se dedicar, entrar na curva de aprendizado. E eu quis trazer essas aulas, exatamente de erros, para ajudar, entendendo o erro, aprendendo o caminho para acertar. Outro erro comum, adaptação cervical. Nem sempre minhas restaurações conseguiram ficar com pouco excesso. Em alguns momentos, eu deixava mais excesso por uma falta de visão ou técnica. Isso, com o tempo, a gente vai melhorando e, com certeza, o paciente ganha. Nós ganhamos, o paciente ganha. A adaptação cervical ela é importantíssima. Observem aqui. Ó. Excesso de resina igual desconforto ao passar o fio dental vai ficar desfiado, inflamação gengival em alguns pacientes, certo? Maior acúmulo de placa, pode estabelecer uma doença periodontal, não só a gengivite. Nós temos um aspecto estético feio, um condicionamento equivocado. Olha como a gengiva está condicionada de forma errada lá na imagem superior. E observem que a partir do planejamento, nós temos aqui a possibilidade agora de trabalhar uma proporção melhor. Esses dentes não apresentam uma forma bonita, muito arredondamento na distal, aspecto meio triangular, certo? Esse aqui meio quebrado, a borda, reto, inclinado para mesial. Olha como o Felipe fez o planejamento para que nós
pudéssemos fazer algo muito mais bonito, recuperando a curva de sorriso, guia canina. Observe como o central vai ficar um pouco mais baixo do que o lateral. E, ao trabalhar essa mesial, com a matrizinha em posição, eu tenho que me esforçar para não deixar nenhum tipo de excesso. Uma restauração bem adaptada e bem polida determina um condicionamento da gengiva. Isso aqui vai melhorar muito a partir do momento que você fizer uma restauração adequada naquela região, certo? Fica a dica, os excessos cervicais, talvez eu venha falar para vocês exatamente sobre esse tema, como realizar o acabamento intrasucular. O que vocês acham? Coloca no chat aí, se gostaram. Eu vou trazer em algum momento essa live para vocês, certo? Vou deixar aí combinado, em algum momento eu vou anunciar como usar as lixas, que lixa comprar, Eptex, 3M, ou, por exemplo, uma lixa metálica, NTI, Comet, lâmina de bisturi, como usar, qual utilizar. Vamos ver se a gente volta com esse tema em alguma live para vocês, um tema especial. Erro 10. O erro 10 é o erro relacionado à seleção e uso incorreto do opacificador. Seleção e uso incorreto do opacificador. Bem, o primeiro grande erro é você não utilizar opacificador em dentes que apresentem um aspecto escurecido, amarronzado, de forma demasiada, ou acinzentado, enegrecido. Esses dentes precisam de um opacificador para nós neutralizarmos a cor de fundo e assim conseguir um resultado melhor. Vou fazer aqui uma rápida demonstração em um vídeo da importância do uso do opacificador. Na imagem de um dente, eu vou mostrar a restauração com opacificador, no outro dente sem opacificador. Exatamente as mesmas cores foram utilizadas nos dois dentes. Única diferença, na unidade à esquerda, nós usamos o Opacker Pink, o Creative Color Opacker Pink da Cosmident. Foi a única diferença que nós tivemos durante o trabalho, certo? Então aqui mostrando a aplicação do Opacker Pink, a ideia, a camada mais fina possível que consiga mascarar. No outro dente, nós trabalhamos exatamente, certo? Com as mesmas cores, exceto o Opacker Pink. Então aqui, usando uma dentina, e no outro dente eu vou usar a mesma dentina, certo? Eu falei da espátula Almor, ali eu estava usando a Almor, agora a IPC. A Almor não mancha a dentina da Enamel ou da Amaris, não há problema. Então aqui o D3 Enamel, da Micerium, eu vou repetir, fazer exatamente igual. Importante vocês fazerem um dente, repetir a mesma camada no outro dente. Não finalizem um para fazer o outro. Porque quando você faz uma camada e repete no outro dente, você tem a possibilidade de ver o dente em diferentes ângulos e igualar o volume dos materiais. Bem, na cervical, nos dois dentes, utilizamos um Tint Light Brown Creative Color da Cosmident, uma camada fina. Observem, polimerizando a resina. Ali entrando com um T-Yellow, TY, da Vitalescence, com resina da Micerium, em um e no outro. Então, o único fator de variação que nós utilizamos foi em um dente, nós usamos o opacificador. No outro dente, nós não usamos o opacificador. No mais, tudo de uma forma parecida. Novamente, repetindo a mesma camada de translúcido na incisal, naquele dente. Observem. Posicionando. Agora, com a cor de esmalte, o esmalte A2 da Emperor Direct. Então, ali mostrando, trabalhando com espátula, um pincelzinho embebido numa substância lubrificante, que eu gosto muito, pode ser o Wet Resin ou o Modeling Resin, respectivamente, da Ultradente e da Bisco. Repetir a camada exata no outro dente, certo? E vou fazer a fotopolimerização. Então, eu quero que vocês olhem nessa imagem
Depois de polimerizar, observem. O que é que vocês acham? Dá para ver bem que a unidade à direita ela está mais acinzentada, ou seja, ela possui um valor mais baixo do que a imagem à esquerda. Agora eu vou mudar a fotografia, colocar em preto e branco. Em preto e branco fica mais evidente exatamente o acinzentamento. Resumidamente, quando nós não utilizamos o opacificador, a tendência é a restauração ficar mais acinzentada, a restauração ficar com um valor mais baixo, certo? É importantíssimo usar o opacificador, a camada mais fina possível que consiga mascarar. Então, primeira conclusão, usar o opacificador em dentes escuros, em dentes que apresentem um aspecto enegrecido ou muito amarronzado. Qualquer opacificador resolve? Não. Se ele for demasiadamente branco, ele tende a iluminar muito fundo e causar um aspecto artificial. E se ele for não conseguir mascarar o fundo, também você não tem resolução. Vamos falar um pouquinho sobre qual que nós utilizamos, mas sempre lembrar a camada mais fina possível que consiga uniformizar o fundo, eliminando o aspecto enegrecido, mas não deixando branco de forma demasiada. Um videozinho para mostrar um pouco disso para vocês, observem. Então o que é que nós usamos nesse vídeo? Então aqui algumas estratégias que nós gostamos de brincar com a resina, como nós fizemos aqui, estudar para trazer informações de onde está o erro. Primeiro, o IPS Amper Direct Opaque. Esse da Ivoclar, sendo aplicado. Ao lado, um Paint on Color White Opaque da Coltene. Um excelente opacificador. No Brasil, mais difícil de ser encontrado. Eles não trazem para aqui a Coltene. Esse Opaque Pink da Cosmident, ele tem um aspecto meio que branco-rósea. Quando interage com o fundo, fica um branco bem bonito, assim, não tão evidente, um valor que não é tão alto. Esse é o Essentia ML Mask Liner da GC, ele é cinzenta, então não resolve. E o último, o Beautiful Opaque LO da Shofu, que também não é uma opção que eu gosto, ele fica meio leitoso, também não tem uma boa resolução. Léo, e o da Ivoclar, o que é que você acha? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, esse aspecto. Então ali, usando o último, e agora, para vocês entenderem, colocando numa escala, eu peguei essa fotografia de cima, tirei toda a saturação, então ficou em preto e branco. Uma fotografia preto e branco, você poderia fazer a foto direto em preto e branco. Observem que os das extremidades são muito altos, tem um valor muito alto, muito esbranquiçado. Isso tende a artificializar demais, iluminar muito fundo e a restauração não fica tão bonita. O que eu mais gosto é o Opaque Pink seguido do Paint on Color White Opaque. Certo? Esse é cinzenta demais, esse deixa muito branco. Então a ideia é que o opacificador ele consiga neutralizar, mas não deixe um branco demasiado, mas também que não fique cinza. Então, se querem uma opinião, uma sugestão, o Opaque Pink ele vale cada centavo. Lembrar que você vai usar 4, 5 anos, então comprem o que tiver maior validade lá junto com a Cosmident. Isso é importantíssimo, ele vai perder a validade. Você não consegue usar em 5 anos uma bisnaga. Por isso que eu acho que o investimento a longo prazo vale muito a pena. Dentes escuros, aqui usando o opacificador. Depois do opacificador, a dentina recromatizando os dentes. E o legal agora, já com a cor definida, 80% da cor é a dentina, eu vou trabalhar com a cor de esmalte de forma igual. Trabalho, primeiro aqui é translúcido na incisal em um, repito no outro, repito no outro, repito no outro. Olho de um lado, de outro, por cima, vejo volumes de resina, e agora eu vou depois aplicar a camada de esmalte. Eu gosto muito da estratégia de um esmalte de cor na cervical, com esmalte acromático ou de valor
no terço médio, certo? Está aqui, para ilustrar para vocês. Bem, falei de 10 erros na sequência de lives. E qual a consequência se nós não conhecemos os erros? Se você não conhece o erro, não consegue acertar. Então, mais importante às vezes do que você acertar, até um exercício de curso, é você errar para, entre aspas, ficar traumatizado com o erro e buscar a solução. Porque às vezes a gente erra e nem sabe que a gente está errando. Então, a consequência de você não identificar o erro, não acertar, é você ter uma insegurança em relação ao resultado, uma incerteza, e quando você não tem os melhores resultados, a vida inteira, cobrar um valor que talvez seja insuficiente. Por isso eu acho que entregar, investir no melhor, faz com que você tenha uma diferenciação no resultado. Então não é só ver. Nossas lives são muito consultório, dia a dia. Mas não é só você ver, é você ir para a batalha, ir para a prática e procurar aplicar esses conceitos. Porque tenho certeza, se deu certo para mim, vai dar certo para vocês. E a gente está junto para isso. Então, a consequência de você não alcançar os resultados é você não valorizar o seu trabalho. E, para finalizar, antes de abrir para perguntas, cuidados que devemos ter. Primeiro deles, seguir exemplos que dão certo. E não simplesmente exemplos que se resumem a publicações de internet, de Instagram. Exemplos que dão resultado, certo? Por exemplo, imagens com excesso de lucidez naquela utilização da camada de dentina, fazendo mamelos muito evidentes, não dá resultado, ponto. Vai tender a um acinzentamento excessivo que o paciente não gosta. O excesso de textura não dá resultado, vai tender a um resultado que o paciente não vai amar. Então, procurem se espelhar em alguém, em algum trabalho que vocês confiem, que seja condizente com o trabalho que você realiza no consultório. E vocês são clínicos experientes ou estão buscando esse trabalho com resina. Então, vale a pena essa comparação. Um outro grande erro, certo? E um cuidado que eu sempre coloco, é o de não querer apostar em um kit de resina. Eu já fui em um congresso, o pessoal falou daquela resina tão bem que eu comprei. Usava esmalte, dentina e translúcido, resultado sempre dava errado. Por quê? Porque a resina que tem uma boa dentina, ela não tem um bom esmalte. Talvez pelo tamanho da carga, isso muda bastante. Normalmente, as cargas menores, você tem um esmalte melhor, certo? Mas a cor de dentina melhor, você vai encontrar em outra marca comercial. Então, é importante aprender, e nessa live de 10 erros, nós identificamos resinas que são melhores. Tem que aprender a mesclar resina. Isso é uma coisa que demorou muito tempo para aprender, mas hoje eu não tenho dúvida. Não investir nas melhores resinas. Você pode aqui estar pensando, mas eu não tenho dinheiro para investir nessa resina. Se você não investir na melhor resina, ou em resinas que sejam com a qualidade excelente, a tendência é seu resultado também não ficar o melhor resultado. E aí fica aquela dúvida, né? Quanto vale um trabalho que não é o melhor? Então, quando você sabe o que tem de melhor e segue aquele caminho junto, vai dar resultado. Mas se você tem dúvida, fica aquela coisa buzinando no seu ouvido. Não compre que é caro, não compre que é caro. De repente, você também vai economizar no resultado. E o paciente sempre vai lhe cobrar em relação ao resultado para a ideia do valor ela aparecer. O valor que o paciente dá ao seu trabalho. Então, vale a pena investir em resinas que são de primeira linha. E também não investir nos melhores métodos. Eu fico muito feliz de ver aqui presente alunos de curso online, cursos presenciais. Já falem até um pouquinho, se quiserem, aí nos comentários, o que é que vocês estão achando dos nossos cursos, certo? Mas são cursos que falam o dia a dia clínico, o dia a dia de acerto que eu tenho ao longo de 24 anos de experiência e que eu tenho certeza que dão resultados.
mas nem sempre foi simples, certo? Alcançar os melhores resultados. Hoje é extremamente previsível seguir uma técnica e ensinar um método que nós desenvolvemos, mas nem sempre foi assim. E quanto mais você bate cabeça, mais complicado fica. Bem, vamos abrir para perguntas, mas antes disso, vou agradecer ao pessoal de habla hispânica, sempre muito presente nas nossas lives. Então, me gostaria de dar as graças a todos ustedes de habla hispânica por estarem aqui presentes. E na semana que vem, el domingo, vamos a hacer una live en español sobre cierre de diastemas. Convite estendido para todos os amigos também do Brasil, mas excepcionalmente na semana que vem a live vai ser em espanhol sobre fechamento de diastemas, ok? E não esqueçam, antes de falar de pergunta e resposta, de se inscrever no YouTube, ativar o sininho para receber notificações, não perder nada que nós estamos trabalhando, muita coisa nova vai aparecer nesse ano de 2021, deixar o seu like, comentário e compartilhar as nossas ideias. Então, é um pedido que a gente faz, certo? Eventualmente, nós temos alguns cursos presenciais e online. No momento, nós não estamos com os cursos disponíveis. Esse aqui não está disponível, de facetas diretas. É um curso que nós devemos estar lançando em breve. É uma nova turma. E nós temos o curso de facetas e reconstruções em dentes escuros, que momentaneamente vocês podem fazer aquisição, certo? O link para isso está na bio. O link está no comentário, está na descrição do vídeo no YouTube, certo? Esse vídeo excepcionalmente vai disponibilizar por um tempo no YouTube e vocês podem, se tiverem interesse, estarem comprando esse curso momentaneamente. Bem, eu vou agradecer imensamente a presença de cada um de vocês e aproveitar para abrir para as perguntas e respostas. Certo? Felipe vai direcionar para mim essas perguntas. Então, que vocês deixaram no comentário, o que quero fazer agora. Então, 10 minutinhos aí de perguntas e respostas, para que a gente possa tornar mais gostoso esse momento interativo. Vamos lá, Lipe? Josiane, Herculite é uma resina que eu usava lá na faculdade. Tinha aquele kit XRV Herculite, que era um momento, eu usava junto com Série, junto com Paula, junto com o pessoal da dentística. Naquela época eu não tinha nem condição de investir no Herculite, que era uma resina muito cara, aquele kit, certo? Eu tinha um kit em consultório só inicialmente, que era o Datatrix Ceram. Mas usava Herculite e eu achava que a gente sabia fazer resina naquela época, porque era só uma dentina, tá? Cor de dentina e cor de esmalte. Depois apareceram as cores de corpo, que para mim confundiu o mercado. A Z350, a linha da 3M, trouxe essas cores de corpo, que seria uma cor universal para dentina e esmalte. Então, eu usei muito Herculite, usei a Point 4, é uma resina com uma boa dentina, não vai se comparar a Enamel ou a Amaris, mas é uma dentina sim que você pode utilizar. O esmalte não vai ter o brilho de um Stellite Ômega, não vai ter essa manutenção de brilho, porque é uma resina que tem uma carga um pouco maior, uma carga que não vai segurar da mesma forma o brilho de superfície durante o tempo. Então vai requerer um repolimento. Mas as dentinas podem ser utilizadas sim, vão ter comportamento melhor do que a Stellite, do que a Paufic, do que da Care a Harmonize, que tem sim um esmalte melhor, mas a dentina da Herculite é melhor do que a dentina da Harmonize. Responde a pergunta. Obrigado aí pela pergunta. Mais uma. Pedro perguntou se a forma seria uma boa resina dentina. Pedro, não é minha preferência a resina da forma, certo? Ela tem uma dentina que eu acho que não tem uma vitalidade, uma cor tão bonita como Enamel e Amaris, mas é uma opção sim, uma opção que você pode estar utilizando, certo? Apesar de não ser minha preferência, eu gosto muito da Ultradente, da Vitalescence, que é praticamente igual à Enamel. A própria Micerium fabrica as duas, ok? Valeu, Pedro. Mais uma? Ele perguntou se a espátula da Rufid serve.
falou em relação ao escurecimento. Eliane, a espátula da Rufrid, ela serve. Eu nunca tive problema com a Rufrid em relação a este manchamento, certo? Mas é só o cuidado de quando usar essa resina excelente de esmalte da Tokuyama, você não usar qualquer espátula e se estiver acinzentando, você saber o porquê. É legal, eu até estendi muito mais do que 10 erros, se pararem para analisar, certo? E da Rufrid você tem um metal excelente, pode sim estar utilizando, inclusive essa resina, essa espátula aqui é uma espátula, eu não sei o nome, tá aqui. Tirar o óculos míope, é a TNC-CIB. TNC-CIB 0417. Ela tem esse formato aqui, muito interessante e não tem nenhum manchamento relacionado a essa espátula. Mais uma? O Diácono perguntou, Léo, qual seria a melhor opção de resina para recuperar a guia canina por rigidez e solidez? Diácono. Resistência. Resina para recuperar a guia canina. Tá? As resinas, por exemplo, da Amaris, da Grande USO, elas têm uma excelente resistência. Mas quando por vestibular, elas vão ter uma estética que não tem aquele brilho definitivo. Se for aquela recuperação de guia canina que a gente mostrou durante a aula, onde a resina não está tão aparente, está por palatina dos superiores, ou é bem pouquinho na incisal, tranquilo. Mas se tiver toda a vestibular a ser incorporada, vai prejudicar um pouquinho essa resistência. Ou você pode mesclar. Dá para mesclar também, na vestibular, usar uma outro esmalte, como Stellite Ômega, não tem tanto problema em relação a isso, essa combinação. Mas em incisivos inferiores, certo? Eu preciso de uma resina que tenha resistência e cor e característica de polimento muito boa. Então, cor, qualidade de polimento e resistência. E para mim, a campeã para os inferiores é a Empress Direct, certo? Se for superior, por palatina você usa uma Grandio, uma Amaris, uma da 3M, certo? Da Herculite, e por vestibular você usa uma de qualidade melhor para esmalte, ok? Mais uma? Sami, em espanhol, ela perguntou como evitar desplazamento numa capa tão pequena. Sami, para evitar o desplazamento de uma resina em uma capa tão pequena, se é uma capa que utiliza por toda a cara vestibular, não há problema. Pero uma capa pequena, sem recobrir a cara vestibular, pode apresentar um risco de fratura, de desplaçar-se, em português, soltar essa resina. Então, é importante que você, a vezes, vuelva a restauração um pouco mais gruesa para aumentar sua resistência em relação aos esforços mastigatórios, ok? A adesão é suficiente para garantizar a estabilidade da resina. Isabela perguntou se você usava fio retrator. Isabela, fio retrator em todos os casos de facetas que envolve até área gengival, proximal, tem que usar fio retrator sim. O fio retrator com hemostático, sugestão, o Viscostat Clear da Ultradente, com Ultra Pak 00, certo? Depois você lava bem, passa um algodãozinho lá junto da cervical e segue normal, condicionamento ácido, adesivo, tudo direitinho. Uso sempre, ou outra opção, isolamento absoluto do campo operatório. Para faceta de canino a canino, no dia a dia, preferência fio retrator, certo? Lígia perguntou qual lixo para desgastar as proximais. Aí eu acho que eu vou falar sobre desgaste e repolimento. Lígia, sua pergunta é excelente. Eu acho que a gente vai trazer uma live específica sobre
esse tema, considerando a importância, né? Então, a lixa para desgastar proximal, normalmente a gente usa uma lixa metálica de 2,5, certo? Da Cosmident, NTI, Edenta, por exemplo, tá? E essa lixa metálica, ela tem maior abrasividade com centro neutro. Então, ela vai passar pelo ponto de contato no centro neutro e vai lixar os excessos cervicais. Não toca na área de contato. Na zona de contato, a minha preferência são os Epitex. Pode ser uma cinza ou uma cor salmão. Vou responder mais uma pergunta e vamos finalizar até pelo horário. Benjamin perguntou, para substratos escurecidos diferentes, amarronzado ou acinzentado, posso utilizar, em ambos os casos, o Opaque Pink da Cosmident? Excelente, Benjamin. Tanto para substrato acinzentado como amarronzado, pode utilizar o Opaque Pink da Cosmident. Para metal também pode utilizar, mas a espessura do Opaque Pink varia em cada situação. Por exemplo, para o metal, estou indo além da sua pergunta, muito Opaque Pink para deixar realmente neutro, porque é muito cinza o metal. Um substrato marrom, você usa ele meio que de forma irregular para reduzir um pouco a concentração, a saturação. No substrato cinza, você tem que realmente neutralizar, que é o substrato menos favorável. Você precisa primeiro neutralizar o cinza para depois recromatizar e trabalhar a cor final do dente, certo? Então, no substrato cinza, o maior volume. Mas nas três situações, o Opaque Pink resolve, ok? Bem, pessoal, sei que tem várias perguntas. Em função do tempo aqui, eu vou pedir desculpa por não responder a todas nesse momento. No chat, nós vamos estar respondendo. Vamos deixar também uma publicação na nossa linha do tempo, certo? Já está lá, para que você possa fazer o seu comentário, fale como foi a live, que gostaram, sugiram novos temas e faça a sua pergunta que eu vou continuar lá respondendo para vocês, ok? Muito obrigado, tenham um excelente final de domingo, foi muito especial estar com vocês, continuem participando e compartilhando as nossas ideias. Forte abraço a todos. Valeu, hein?